Fala, galera da Loucos por Vasco. Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A primeira notícia traz uma questão que está gerando grande indignação dentro do Vasco da Gama. A polêmica envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol e a mudança da data do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético MG. Essa decisão da CBF tem sido vista pelos dirigentes vascaínos como um favorecimento ao Atlético MG e ao Flamengo, o que vem gerando muita revolta entre os torcedores e na diretoria do clube. A mudança foi anunciada pela CBF, que alterou a data da partida de volta entre Vasco e Atlético MG para o dia 19 de outubro, um sábado. O que pegou muitos de surpresa foi o fato de que a decisão foi tomada sem o consentimento do Vasco, mesmo após o clube ter expressado sua discordância com a alteração da data. O presidente do Vasco, Pedrinho, se manifestou de forma contundente, afirmando que a mudança foi arbitrária e que favorece os adversários, criando uma desigualdade na competição. Pedrinho destacou que a CBF consultou o Vasco por meio de um ofício, sugerindo a mudança da data. Imediatamente, o clube negou o pedido e ofereceu uma alternativa: antecipar o jogo para o dia 16 de outubro, o que daria mais tempo de descanso para os jogadores que estariam retornando de suas seleções. No entanto, a entidade máxima do futebol brasileiro ignorou completamente essa alternativa e manteve a nova data, o que gerou ainda mais revolta entre os cruzmaltinos. O argumento principal do Vasco é que a situação cria uma disparidade em relação ao tratamento dado ao Atlético MG e ao Flamengo. O time carioca já enfrentou uma situação parecida em partidas anteriores, quando jogadores que haviam sido convocados para suas seleções retornaram na madrugada do dia do jogo. Essa decisão da CBF coloca o Vasco em uma posição desfavorável, já que a equipe mineira terá mais tempo para se preparar e descansar seus jogadores. Pedrinho não poupou críticas à CBF, afirmando que a entidade está deliberadamente favorecendo os adversários. Segundo o presidente vascaíno, o clube não quer ser beneficiado, mas busca por justiça e igualdade de condições dentro da competição. Ele também ressaltou que o Vasco jogou recentemente em condições similares, com jogadores retornando exaustos de compromissos internacionais, e não houve nenhuma alteração nas datas dos jogos naquela ocasião. A indignação é tamanha que Pedrinho chegou a ironizar a situação, afirmando que, agora, só falta o adversário escolher o árbitro do jogo. Essa fala reflete a sensação de desconfiança que o clube tem em relação à CBF e a lisura de suas decisões. Para Pedrinho, a credibilidade da entidade foi colocada em xeque com essa postura. O clima de revolta não está limitado apenas ao Vasco. O Corinthians, que enfrentará o Flamengo na outra semifinal, também se posicionou contra a mudança de datas. Ambos os clubes sentem que foram prejudicados por decisões que beneficiam seus adversários. Mesmo com toda essa pressão, até o momento, a CBF não recuou e mantém a decisão de realizar o segundo jogo entre Vasco e Atlético MG no dia 19 de outubro. O cenário está tenso, e a disputa dentro de campo promete ser ainda mais acirrada após essa polêmica nos bastidores. O primeiro confronto entre Vasco e Atlético MG acontecerá em Belo Horizonte, na Arena MRV, no dia 2 de outubro, às 19h15 menino, e promete ser um jogo de muita emoção, já que ambas as equipes querem garantir uma vaga na final da Copa do Brasil. Agora, depois dessa polêmica que está fervendo os bastidores da Copa do Brasil, vamos passar para uma notícia sobre o elenco do Vasco e as recentes mudanças que têm ocorrido dentro de campo. A segunda notícia gira em torno de uma decisão importante do técnico Rafael Paiva, que trouxe mudanças significativas no time do Vasco, especialmente na lateral. A escolha de Puma Rodrigues como titular no recente confronto contra o Cruzeiro chamou a atenção, e Paiva fez questão de explicar sua escolha durante a entrevista coletiva pós-jogo. O lateral uruguaio tem mostrado um desempenho crescente e, por isso, foi premiado com a titularidade, deixando Paulo Henrique no banco. Essa mudança faz parte de uma série de ajustes que Paiva tem feito para buscar o melhor equilíbrio e performance da equipe. Puma, que chegou ao Vasco com expectativas, tem provado seu valor em campo. Ele não apenas fez boas partidas recentes,
como também se destacou ao marcar um gol contra o Atlético PR e dar uma assistência contra o Flamengo. Além disso, foi convocado para a seleção uruguaia, o que reflete a boa fase que vive no Gigante da Colina. Paiva deixou claro que sua decisão foi baseada no bom momento do jogador, que vem aproveitando as oportunidades que surgem. Para o técnico, é importante valorizar quem está em um bom momento e manter o ritmo para que esses jogadores sigam contribuindo positivamente para o time. Rafael Paiva também destacou a profundidade e a qualidade que tem nas laterais do Vasco. Ele mencionou que não apenas Puma, mas também outros laterais, como Paulo Henrique e Lucas Piton, estão em boa forma e podem ser utilizados de diferentes maneiras, tanto na lateral quanto nas pontas. Essa versatilidade permite ao treinador criar diferentes estratégias e esquemas táticos, o que aumenta as opções durante as partidas. Paiva fez questão de elogiar também a dobra que ele pode fazer com jogadores como Victor Luiz e Leandrinho, oferecendo mais variações de jogo tanto defensivamente quanto ofensivamente. O empate contra o Cruzeiro, que resultou na conquista de um ponto importante para o Vasco, consolidou o time na 9ª posição do Campeonato Brasileiro, um marco significativo para uma equipe que busca a estabilização na temporada. A titularidade de Puma foi apenas uma das mudanças que Paiva vem promovendo para ajustar o time e garantir resultados positivos. Embora o Vasco não tenha saído com a vitória, a equipe mostrou consistência e uma evolução tática, fruto dessas alterações. Além de falar sobre Puma, Paiva aproveitou a coletiva para abordar o impacto das recentes convocações para seleções nacionais que afetaram diretamente o planejamento do time. Puma Rodrigues, por exemplo, será uma ausência importante nos próximos jogos por conta de sua convocação para a seleção do Uruguai. Essas convocações são, por um lado, motivo de orgulho para o clube, que vê seus jogadores ganhando destaque internacional, mas também representam um desafio para o técnico, que precisa readequar o time em meio a essas ausências. Paiva demonstrou que está atento a todas as nuances do elenco e reforçou que o mais importante é manter o grupo unido e preparado para enfrentar qualquer adversidade. Com a próxima partida contra o Atlético MG, válida pela semifinal da Copa do Brasil, o técnico sabe que precisará contar com todas as suas peças em forma para superar os desafios que virão. Ele também mencionou que essa flexibilidade nos esquemas táticos, utilizando laterais mais ofensivos ou defensivos, conforme a necessidade, será crucial para o sucesso do time. Com essa confiança depositada em Puma e outros jogadores, Paiva tem mostrado que está disposto a fazer mudanças quando necessário, sempre com o objetivo de melhorar o desempenho da equipe. O trabalho contínuo com o elenco, buscando extrair o máximo de cada jogador, tem sido uma das marcas dessa fase do Vasco sob seu comando. Agora, após entender essas mudanças táticas e a importância dos jogadores como Puma no elenco, vamos focar em uma notícia que movimentou bastante os bastidores vascaínos nos últimos dias: a possível contratação de Dudu, do Palmeiras, e o futuro do ataque cruzmaltino. A terceira notícia aborda as especulações e negociações envolvendo a possível contratação de Dudu, do Palmeiras, pelo Vasco da Gama. O atacante, um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, despertou interesse nos bastidores do cruzmaltino. No entanto, o desfecho dessa história parece ter tomado um rumo que frustra os planos de muitos torcedores vascaínos. O negócio é praticamente inviável. Diversos fatores, incluindo o financeiro, colocam um freio nas expectativas de ver Dudu vestindo a camisa do Vasco. Um dos principais empecilhos para a negociação é o salário de Dudu no Palmeiras, que gira em torno de 2,6 milhões mensais. Esse valor é altíssimo para os padrões do Vasco, que, embora esteja se reestruturando financeiramente, não dispõe de verba suficiente para arcar com uma operação dessa magnitude. Mesmo que o Palmeiras ajudasse com parte do salário em um eventual empréstimo, o custo total ainda seria muito elevado para o cruzmaltino. Esse fator financeiro, portanto, se torna um ponto de bloqueio importante nas negociações. Além disso, o Palmeiras estaria mais interessado em uma negociação definitiva para se desfazer de Dudu. O clube paulista, ciente do alto salário do jogador e de sua idade avançada, preferiria uma venda em vez de manter o jogador em outro clube e ainda ter que arcar com parte dos seus vencimentos. Para o Vasco, essa postura do Palmeiras dificulta ainda mais as tratativas, pois a intenção do clube carioca seria viabilizar um empréstimo com ajuda nos custos.
algo que o Alviverde não parece disposto a fazer. Outro ponto que pesa contra a contratação de Dudu é a idade do jogador. Aos 32 anos, Dudu já passou do auge físico, e isso é um fator que a diretoria vascaína está levando em consideração ao planejar o futuro do time. O Vasco está em busca de um jogador para atuar pelas pontas e fortalecer o setor ofensivo, mas a intenção é apostar em um atleta mais jovem, que possa oferecer mais fôlego ao time. O objetivo do Vasco é montar uma equipe competitiva para 2025, já pensando em títulos e uma possível participação na Copa Libertadores. Nesse contexto, a busca por um jogador com menos idade que possa contribuir por mais tempo e com maior intensidade faz mais sentido. Internamente, Dudu é um jogador muito elogiado e sua qualidade é inquestionável. Ele construiu uma carreira de respeito no futebol brasileiro e tem números expressivos, especialmente durante sua passagem pelo Palmeiras. No entanto, a diretoria do Vasco parece mais inclinada a buscar uma alternativa que se encaixe melhor no projeto de renovação e de formação de um elenco forte e equilibrar o futuro. Isso não significa que o Vasco descarta a contratação de jogadores experientes, mas a ideia é que esses atletas venham para somar, e não para carregar o time nas costas. Nesse cenário, o Vasco já estaria de olho em outros nomes para reforçar o ataque em 2025. A ideia é formar um quarteto ofensivo que possa assustar os adversários, com jogadores como Payet, Vegetti e Felipe Coutinho, que apesar de estarem numa fase mais madura de suas carreiras, ainda tem muito a oferecer em termos de técnica e liderança. Um jogador mais jovem, com características de velocidade e drible, complementaria esse grupo e ajudaria a criar um ataque dinâmico, capaz de enfrentar os desafios da temporada com força total. Essa escolha estratégica de focar em um jogador mais jovem também está alinhada ao planejamento financeiro do Vasco. Com o objetivo de se manter sustentável, o clube não pretende fazer loucuras no mercado de transferências, e a busca por um jogador promissor, mas com um custo mais acessível, faz parte desse processo de reconstrução financeira e técnica. Por fim, enquanto a negociação com Dudu não se concretiza, o Vasco continua atento ao mercado, em busca de novas oportunidades. A diretoria sabe que o torcedor está ansioso por reforços de peso, mas também entende que é preciso paciência e estratégia para montar um time competitivo e sustentável a longo prazo. A expectativa agora é que novas informações sobre contratações possam surgir nos próximos meses, à medida que o VA avança em seu planejamento para a próxima temporada. Com isso, as especulações sobre Dudu ficam em segundo plano, e o foco do clube se volta para outras opções no mercado. Enquanto isso, a torcida vascaína aguarda por novidades e, claro, segue sonhando com um time forte e capaz de brigar por títulos nos próximos anos. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas 3 notícias? Será que a CBF vai reconsiderar a posição e mudar a data do jogo da semifinal da Copa do Brasil? Como você vê essa situação? Na segunda notícia, o que achou da escolha de Paiva ao colocar Puma como titular? Ele merece essa vaga ou prefere outro lateral? E por fim, sobre a negociação frustrada com Dudu, você acha que o Vasco deve buscar outro jogador experiente ou focar em um nome mais jovem para reforçar o ataque em 2025? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essas questões. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo.